novo cometa está aí para ser observado. E neste vídeo vou demonstrar para vocês como você pode utilizar uma IA para estudar os parâmetros de observações deste cometa. Vamos ver onde ele está, quais os melhores momentos, a magnitude limite, o periélio, o momento mais próximo da Terra e as melhores datas observacionais do cometa C2024-E1. Usando a minha plataforma da Inner, que tem mais de 50 IAs embutidas, são dezenas de IAs. Aqui eu tenho já os parâmetros que eu coloco na minha IA, né? O que eu faço, o que eu estudo, sou físico formado, com altas habilidades em astronomia. Então você faz essa definição para que a sua IA quer ser, entendeu? E aí aqui ele já me dá uma saudação, né? Eu dou um bom dia aqui. Eu estou usando a Inner Fusion, que ele utiliza o GPT-5. Ele me dá um bom dia, uma saudação, né? Como você quer começar hoje? Astronomia, engenharia, organização, produtividade ou algo, né? A primeira coisa que eu queria saber desse cometa é a pronúncia correta dele, né? Então eu perguntei para IA, gostaria de saber como se pronuncia o nome do cometa novo, né? E aí ele dá várias questões interessantes, né? Ótima pergunta. O nome do cometa é de origem polonesa, né? Porque foi um polonês basicamente que descobriu, né? De uma origem polonesa, e a pronúncia aproximada em português. Aproximada em português seria, ó, o W soa como V, o I é a pronúncia de I, o RZ é basicamente a pronúncia de J, né? Como J, janela, é mais suave assim. E o CH ele soa como KH ou em LOX escocês, né? Mas para nós a gente pode pronunciar como SH, né? Então, juntando tudo, a gente pode dizer que esse cometa ele é o Virjokosz. Olha só que interessante, em polonês é Virjokosz. Então a gente pode dizer que esse cometa é o C2024-E1 Virjokosz. Olha só que interessante, é muito legal você usar a inteligência artificial para pesquisar e até mesmo de pronúncias, como nomes em russos, polonês, assim, para lhe ajudar a pronunciar corretamente. Legal. Bom, aí agora eu vou para a seção da REA, que é a rede de observações, muito utilizada aqui no Brasil. São pessoas que fazem observações astronômicas, colocam os dados e tudo mais. Aí eu vou pesquisar as observações de 2026. Aí eu venho aqui, já acho o C 2024-E1, lá, de novembro de 25 a março de 2026. Essa é a janela que a gente poderá observar esse cometa. Vejam só que interessante. Até agora, aqui em Rio Claro, São Paulo, eu não consegui resolver o cometa por questões de tempo, né? Tá chovendo muito no sudeste brasileiro aqui. E vamos ver, ontem à noite, né? Deu uma abertura, uma janelinha, sexta-feira, né? Ontem foi sexta, dia 30 de janeiro. E eu espero que essa semana, estou gravando agora no sábado, dia 31 de janeiro. Espero que essa próxima semana tenha pelo menos umas janelinhas e eu vou conseguir resolver esse cometa e tirar várias fotografias do C 2024-E1. Bom, entrando aqui na REA, vou colocar todos esses links na descrição do vídeo aí para vocês terem como pesquisar também nestes sites. Aqui que é a rede de observação astronômica. Então eu tenho o cometa C2024-E1. Ah lá, agora com a pronúncia, né, que a gente já estudou na IA, Virjokosz. Olha que interessante, né? E aqui eu tenho todos os dados do cometa. Então agora clicando aqui no link C2024-E1, a gente entra aqui nos dados do cometa C2024-E1, agora com a pronúncia, né, que a gente acabou de estudar na IA, Virjokosz. Agora nós já temos a pronúncia correta de acordo com a IA que a gente acabou de pesquisar, né? Então, aqui na REA, foi atualizado em 26 de janeiro de 2026. Então, esse cometa foi descoberto por Casper W. Virjokosz, na Universidade do Arizona.
em 4 imagens CCD, obtidas em 3 de março de 24. Vejam só que interessante, né? Já fazem quase 2 anos que esse cometa foi descoberto e só agora a gente está tendo a oportunidade de observação, de resolver ele aqui do hemisfério sul terrestre. Então eles utilizaram o telescópio refletor, 1,5 metros, lá no Monte Lemmon, né? Na ocasião, o objeto se apresentava como um astro de 20ª magnitude, vejam só, impossível de ser observado com telescópios como esses que a gente tem aqui, que atingem, o meu, por exemplo, para a resolução de imagens legais, até magnitude 10, 11, 12, né? E aí você teria que usar um conjunto de oculares e Barlows muito interessantes para poder resolver até magnitude 12, 13, 15 e acompanhamento. Mas só que como eu tenho o telescópio refletor newtoniano de 200 milímetros, como vocês podem ver aqui atrás, e também tenho o ZWO S30, que é o telescópio automático, o Smart, né? Que eu faço muitas imagens com ele. E o cometa eu vou buscar tanto com o telescópio 200 milímetros, o refletor newtoniano, e também farei imagens com o Seestar S30. Porque eu gosto de observação, aquele modelo mais romântico, antigo, né? Também com o telescópio manual e depois eu vou com o telescópio automático, né? Então aqui ele estava com 20ª magnitude na constelação do Dragão, né? Segundo os elementos orbitais publicados no MPC, usando os parâmetros fotométricos, né? Que vai de H7 a N igual a 4. O cometa deveria atingir o brilho máximo da 5ª magnitude em meados de janeiro de 2026. Mas isso não aconteceu, né? A gente já pesquisou tudo isso e depois eu vou demonstrar para vocês também um resumo que eu farei através da IA com esse texto aqui, tá bom? Para a gente ter mais detalhes e depois simular no Stellarium todos esses modelos de observações. Os parâmetros publicados no CEBET, por sua vez, foram mais cautelosos e indicam o brilho de 7, a magnitude 7, ou a 7ª magnitude. É o que está ocorrendo, né? Então, esse cometa, pelo que eu vi aqui nas observações, principalmente do Amorim, né? Mandar um abraço aí para o Amorim. Muito obrigado aí por fornecer tanto o seu livro de efemérides astronômicas, quanto a sua contribuição aqui nesse fantástico site da REA, né? E então a gente tem observado que os brasileiros estão entre magnitude 7 e 8, tá? Após a segunda semana de dezembro de 2025 até meados de janeiro de 2026, então ele entrou naquela região do Sol, impedindo a sua visualização. Mas agora ele reapareceu, né? A partir de 16 de janeiro, ele estava com em torno de magnitude 8, ou 8ª magnitude, tá? Então aqui nós temos alguns dados interessantes, ó. O periélio ocorreu em 20 de janeiro de 2026. Periélio, o que que é? É o momento em que ele está mais próximo do Sol. Então, após o periélio, é que a gente terá condições de melhor observação, principalmente aqui da minha localização, que eu estou em Rio Claro, São Paulo, basicamente latitude menos 22 e longitude menos 47. Então, quando você for simular no Stellarium, pesquise antes, utilize uma IA também e coloque o local exato da sua observação, sua latitude e longitude. Lembrando que quando a gente está no hemisfério sul terrestre, a nossa latitude e a longitude sempre vai ser negativa, ok? Então, aqui a partir de 20 de janeiro, foi visível ao anoitecer, aí já na constelação de microscópio, tá? E aí depois, em 23 de janeiro, o australiano aqui detectou com a 7ª magnitude. Em 25 de janeiro, na constelação do Grau, né, 7ª magnitude, que é que ele está também na constelação do Grau. E o Amorim observou na 7ª magnitude, utilizando um refrator de 90, que deve ser um apocromático dele, um f10 e um binóculo 20 por 50.
Binóculos, pessoal, é muito interessante para observação de cometas, mas tem que ter um binóculo bom. Não adianta esses binóculos aí que são vendidos assim, sem uma definição legal, não pode ter a sua lente colorida e tudo mais. Então, você usando um binóculo legal, um 10 por 50, um 20 por 50, você consegue uma definição interessante desses objetos, principalmente se você tiver um tripé, tá bom? Você pode observar manualmente com o binóculo movimentando, depois localizando o objeto, você pode utilizar um tripé, tá bom? Então aqui eu tenho alguns parâmetros e tudo mais. Olha só, a curva do cometa de acordo com o Yoshida. Então, de acordo com esse gráfico do Yoshida, realmente ele vai ficar entre a magnitude 7 e 8. Vejam só que interessante, tá? Aqui, ó. Melhor observação para nós aqui do hemisfério sul terrestre, eu acredito que vai ser nessa primeira quinzena de fevereiro. Então vamos ficar atentos, né, a partir de hoje, basicamente. Hoje é dia 31 de janeiro. Entrando nessa primeira quinzena de fevereiro, a gente já vai começar a ter belos registros do Virjukosh, né, de acordo com essa denominação que a gente fez na nossa IA, beleza? Olha só que legal. Bom, o que eu vou fazer agora? O que você pode fazer de interessante? Você pode pegar esse texto da ré, pode fazer uma seleção nele, dá um Ctrl C, abre lá a sua IA, aqui no caso eu já fiz, né? E você coloca o texto na IA e pede a seguinte questão. No caso, eu estou usando a minha Inner, né? Mas você pode usar o seu chat GPT, pode usar o seu Gemini, não tem problema, tá? Vai acontecer uma coisa muito interessante. Eu vou pedir o seguinte, porque você tem que descrever o que a IA vai fazer por você. Antes de você utilizar a IA, descreva, né? Fale assim, eu sou um estudante e tal, gosto de fazer observações astronômicas, gostaria de me basear numa astronomia relativamente séria de posições, com astrometria e tudo mais, para fazer uso das minhas observações astronômicas. Eu tenho um telescópio de refletor newtoniano de 200 milímetros, então você descreve o que a IA quer fazer por você. No meu caso, os meus parâmetros já estão todos escritos aqui, porque eu sou físico, professor, estudo também e eu coloco todos esses parâmetros que eu faço. Então ele me dá uma descrição e toda vez que eu vou utilizar a minha IA, já está com essa descrição embutida, né? Isso é muito interessante para com o uso dessas IAs generativas, ok? E aí eu colei o texto da REA, que é um texto fantástico, ótimo, e pedi para ele fazer uma análise observacional sobre esse texto em anexo para com o cometa C 2024-E1. Aí colei o texto, você escreve, né? Faço uma análise observacional para o meu local de observação, de acordo com esse texto da REA, que é, no caso, o texto que eu peguei. Aí colei o texto e dei o Enter. No caso, eu estou utilizando a Inner e a Fusion, que ela basicamente captura a IA que ela vai se utilizar para estudar esse texto, no caso da REA, ok? Ele usou o GPT 5.1. Perfeito, vamos dissecar esse texto pensando em observação prática do C 2024-E1, com foco em comportamento fotométrico e janelas de visibilidade. Vou dividir em 3 blocos: física e fotometria do cometa, o primeiro bloco; segundo, comportamento real e previsões; e terceiro, em implicações observacionais. Como ler esse tipo de relato para planejar as suas observações? Bom, todo mundo sabe que a REA faz observações muito técnicas, né? Então, eles utilizam de um formulário, o formulário se chama ICQ, que são os dados que você coloca, principalmente no sistema da REA, do MPC, que é o Minor Planet Center, e muitos outros lugares para relatos de observação. Você pode enviar esses relatos que você fizer do cometa para o Alexandre Amorim. É só entrar lá no site da REA,
inscrever-se lá no formulário que eles colocam. Eu vou colocar o link na descrição e você colocar todos os dados que você fez da observação deste cometa, o C 2024 e um Virgo-Koch, que a gente definiu pela IA aqui também. Bom, aqui, ó, o texto menciona 3 conjuntos de parâmetros fotométricos, sendo o MPC, que fica entre 7 e N4, o CBET, que é previsão mais cautelosa, magnitude 7, e Yoshida, né, que ele fica entre a magnitude 8. A gente pode ter certeza que ele não atingirá a magnitude 5, porque de acordo com o que a gente já está vendo aqui. Atualmente no Brasil ainda tivemos poucas observações do cometa, porque a maior parte dos observadores está com céu ruim, né? Está chovendo muito, então ainda a gente não tem muitas observações deste cometa. Mas a gente pode ficar com esses parâmetros fotométricos aqui do Yoshida. E ele vai ficar entre magnitude 8 mesmo, tenho certeza disso, tá bom? Em termos práticos, a magnitude absoluta do cometa é o HO, então é a magnitude do cometa a uma UA do Sol, unidade astronômica, que é em torno de 150 milhões de quilômetros. Uma UA é a distância do Sol à Terra, ou da Terra ao Sol, com fase média. Não é exatamente igual à definição de magnitude absoluta de asteroides, mas é análogo com a escala de brilho em 30. Então aqui vocês podem ver que você colocando um texto como o da Rhea, que é um texto fantástico, com vários dados observacionais do cometa, você pode estudar esses parâmetros. Então você utiliza uma IA e faz todo esse estudo do cometa. Então a IA, ela serve basicamente para você aprimorar o seu conhecimento. Então isso é muito legal e está tudo em nossas mãos hoje, né? Ó, o N é o expoente de brilho, aqui ele já usa logaritmos, né? R é a distância e o delta é a distância GeoC, no caso, a distância do cometa à Terra. Então aqui você vai ter todas as designações. Conclusões fotométricas, isso aqui é muito interessante, ó. O C 2024-1 está se comportando como um cometa modesto. Então, aquela questão, se você ouvir em algumas redes sociais, cometas poderá ser visto a olho nu. Esquece isso, tá? Só se acontecer algo extraordinário, o que pode acontecer, mas no caso não está previsto a sua observação a olho nu. Mais fraco e menos ativo do que as primeiras efemérides sugeriam, ficando bem na faixa de binóculos pequenos, telescópios magnitude 7 e 9 e nunca realmente um cometa popular da mídia, né? Então esqueçam isso, né? É muito complexo você ler em algumas redes sociais, principalmente sobre o que está acontecendo aí que eu estou vendo, sobre os eclipses, né? Que poderão ser vistos alguns eclipses, mas isso não é verdade. Esse assunto eu vou deixar para outro vídeo. Então a gente vai poder observar esse cometa com bons binóculos e lunetas legais e telescópios de 100 a 200 milímetros de abertura, tá? Óbvio que se você tiver um maior que um 200 milímetros, é melhor ainda. Hoje existem ótimos telescópios no mercado de 114 milímetros, 120 milímetros, produzidos aqui no Brasil, tá? Então a gente tem, ó, uma questão interessante. A partir de 16 do 1, ele reaparece no céu. 20 do 1 foi o seu periélio. 23 na Austrália, o Andrew detectou com magnitude 7. 25 do 1, ele ingressa na constelação do Grau, que inclusive eu já fiz uma postagem sobre isso no meu Instagram. E o Amorim observou ele no dia 26 do 1 com a 7ª magnitude, com o seu refrator de 90, um f10, e o binóculo 20 por 50, ok? Bom, então aqui a IA dá todas as sugestões, todas as condições de observação e tudo mais. Tem uma parte interessante aqui que a gente deve levar em consideração, veja só, fase pós-periélio de declínio, fevereiro a março. Então é o momento em que o cometa passa do periélio, aí ele vem se aproximando da Terra e depois vai embora. Então ele vai ter uma condição
que vai entrar na 8ª magnitude e nós poderemos observar agora nessa primeira quinzena de fevereiro, tá? Eu acredito, de acordo com essas análises aqui fotométricas, a melhor condição, acredito que eu já até falei isso, vai ser nessa primeira quinzena de fevereiro. Mas vamos nos atentar no dia 1º até o dia 7, tá? 7 de fevereiro. Então, nessa próxima semana que nós teremos aqui. A única condição desfavorável será o tempo mesmo. Por exemplo, nesse final de semana está chovendo bastante, alguns temporais inclusive. Só um dia que eu tentei buscar ele, mas ele ainda estava muito baixo. Acho que foi no dia 28, provavelmente, mas sem sucesso. Eu tenho uns prédios aqui que me atrapalham, mas eu vou conseguir buscar ainda nesta semana que vem. Só o tempo colaborar, eu já posto foto para vocês, tá? Bom, então aqui nós temos o modelo do Yoshida, é um dos modelos com previsão de brilho mais aceitáveis que a gente tem, tá? Não falando que os outros ele fala, ó, otimista, conservador e realista. O Yoshida sempre fez essas condições de observações mais realistas de acordo com os parâmetros fotométricos. Não é à toa que a REA segue essas análises do Yoshida, tá bom? Isso mostra que a previsão de brilho do cometa é dinâmica. Usar efemérides sempre atualizadas é essencial, tá? Então aqui nós temos mais alguns detalhes. Olha só que interessante, ó. Importância da trajetória. Isso aqui eu vou simular no Stellarium daqui a pouco para vocês. Então, as constelações citadas, ó, Dragão, Microscópio, Grou, Fênix, Escultor e aí por diante, tá? Aqui uma técnica que ele disse para usar também, é uma técnica que eu uso, que é a Star Hopping, que é o saltando entre estrelas, principalmente se você tiver um refletor newtoniano sem automatização, sem o go-to, tá? Sem o esquema que ele vai buscar sozinho o cometa. Quando você tem um telescópio manual, que é o telescópio de Dobson, no meu caso, o refletor newtoniano de 200 milímetros, eu uso essa técnica Star Hopping, que eu vou demonstrar para vocês no Stellarium, tá? Prever os horários, combinar latitude e tal e tudo mais, tá? Indicativos, né? Telescópios, binóculos também e tudo mais, tá? Aqui também eu pedi para fazer um resumo do cometa através da IA. Ele me dá todos os parâmetros e o legal é você sempre quando fizer uma pesquisa em uma IA comparar com outros textos, tá? No caso eu usei texto da REA, jogo na IA, comparo, depois vejo no Stellarium. Então você vai fazendo uma combinação de dados para ver como que está sendo este cometa, tá? Então a IA é muito interessante para você realizar esse modelo de pesquisa. Aqui eu pedi para ele me faça um resumo com dados técnicos e observacionais e datas duas para observação do cometa no hemisfério sul terrestre, tá? Aqui o nome do cometa, o C2024 é um Virgo-Koch, né? Aqui ele busca os dados atualizados utilizando o GPT-5 também e depois resumo de observação. Aqui tudo que a gente já falou, né? Tipo do cometa, ele é periódico, descoberto em março, e aí eu tenho todas as designações aqui, tá bom? Então, brilho e magnitude, a gente já visualizou isso, ó, binóculos e telescópio, posições e tudo mais. Então, você tem muita coisa a ser estudada de um objeto utilizando a IA como sua parceira de estudo, né? Então, a IA ela é muito interessante para com a astronomia também, mas sempre faço uma comparação dos dados entre outros locais também. E é muito legal você utilizar várias bibliografias, né, vários textos, para quanto mais você busca, mais reais são os seus dados, ok? Muito bom. Olha só, e agora a gente vai simular no Stellarium, né, para ver a posição do cometa, principalmente aqui para o hemisfério sul terrestre, ok? Vamos lá para o Stellarium então agora. Agora pelo Stellarium vamos simular
onde você vai buscar o cometa C 2024 E1 Virgo-Cos. Vamos lá agora pelo estelário. Aqui abriu o estelário, coloca o seu local de observação e tudo mais. Eu coloquei aqui, ó, apertando o F5, coloquei a data que eu estou gravando, 31 de janeiro, porque a gente vai simular nos próximos 15 dias este cometa, tá? O horário eu coloquei 19h45, porque para mim é um horário bom, que o céu já ficando um pouco mais escuro aqui na região do cometa, que é entre o sul e o oeste, mais precisamente no sudeste. Lembrando que nós teremos, a partir do dia 1º, a interferência da Lua, tá? Dia 1º ela já está com 98% iluminada. Deixa eu dar um F5 aqui. Dia 1º é Lua em fase cheia, em 99,9. Só que ela vai voltando, né? Então, a cada dia que passa, ela vai indo mais para o leste. Aqui já está em minguante gibosa, 98,5% iluminada, né? Então, conforme vai passando esses primeiros dias do mês de fevereiro, a gente não vai ter a interferência da Lua logo ao momento em que o cometa estiver bom para visualização. Só basicamente no dia 31, dia 1º e dia 2. A partir do dia 2, olha só, então o cometa no início do anoitecer vai estar na posição que você deve buscar ele, e a Lua já no dia 1º fase cheia, no dia 2 já é minguante gibosa, e a partir de então vai minguando, até ela chegar na sua fase de quarto minguante, a segunda quadratura, né, a última quadratura, e depois em fase nova, ok? Então vamos voltar aqui para o dia 31. Então você deve observar no sudoeste, tá? Logo ao anoitecer. Vejam só que interessante. Você vai ver aqui algumas estrelas que podem lhe ajudar na busca pelo cometa. Lembra da técnica que eu falei, star hopping, que é o saltando entre estrelas, principalmente com o telescópio manual, telescópio de Dobson, refletor newtoniano dobsoniano, igual esse que eu estou aqui atrás, ó, que é um telescópio refletor newtoniano. Você vai buscar estrelas de referência, tá? Mas primeiro vamos ver alguns pontos de localização. Bom, então aqui eu estou dando uma ampliada e verifico onde o cometa vai estar. Principalmente uma questão muito importante. Você vem aqui na altura, ó, 17 graus de altitude. Então é uma altitude legal para buscar. Só que você deve ter uma referência muito importante. Por quê? Aqui ele está com 17 graus, mas conforme vai passando a hora, ó, vou até mudar os minutos. Olha lá os graus, ó, vai diminuindo a cada minuto, drasticamente ainda, até chegar aproximadamente em 10 graus, aí já vai ficar muito complicado de observar o cometa. Eu já consegui fotografar cometas com altitude de 5, 7 graus, mas foi com o Seastar, né? O Seastar ele tem uma câmera muito poderosa, né? Então ele vai capturando, deixa ali 10 minutos de captura e eu consigo pegar o cometa, resolver ele. Mas o que eu indico para vocês é a partir das 19h45, vai simulando para o local que você está quando o crepúsculo já estiver mais tênue. Eu tenho mais aquela composição de noite do que de crepúsculo. Aí você consegue resolver o cometa. O cometa ele vai estar bem na direção da constelação do Grou. Ó, apertei a letra B aqui para dar a área da constelação. Então ele está dentro da área da constelação do Grou. Olha só para vocês demonstrarem, Grou é uma ave, ele está bem aqui na parte do corpo da ave. Tem duas estrelinhas que ele está com uma referência agora no dia 31, né? Que dia 31 é sábado agora que eu estou gravando. Vejam só, no dia 29 ele estava com dia 29 e 30, basicamente em referência com a estrela Alnair. Olha só que legal. Então você poderia utilizar essa referência. Mas ele já começou a cada dia, veja só como ele sobe, ó. E a partir do dia, deixa eu ver, dia 5, ó, dia 6, ele já sai da constelação do Grou e vai para a constelação do Fênix.
Depois, no dia 7, 8 e 9, ele já vai para escultor e vai subindo, subindo. Mas conforme ele vai subindo, a sua magnitude já vai ficando pior para observação do cometa, tá? Então a gente vai simular tudo isso e eu vou demonstrar aqui para vocês. Vamos voltar agora no dia 31, aqui só para vocês verificarem onde ele está se posicionando. Coloquei basicamente para o meu local às 19h45. Deixa eu tirando aqui, ó. Letra B eu tiro aqui as imagens da constelação. Então eu vou buscar ele no meu sudoeste. Conforme vai passando os dias, a partir do dia 31, ele vai se voltando mais para o oeste. Então vamos só simular isso aqui, ó. Olha só. Então ele vai indo mais em direção ao oeste. O legal é você pegar esse cometa na primeira quinzena de fevereiro, tá? Porque depois ele já vai ficando com magnitude alta e aí vai dificultando. Lembra que a gente fez na IA, utilizando o texto da Rhea e alguns parâmetros observacionais, que a sua magnitude nessa primeira quinzena vai ficar entre 8 e 10, tá? Então, é uma magnitude boa para se pegar com telescópios e binóculos bons, principalmente telescópios de 100 a 200 milímetros de abertura, e você vai ter a condição de resolver esse cometa. O legal é que conforme vão passando os dias de fevereiro, olha só, dia 31, ele vai subindo mais, mas porém você vai perdendo o brilho, tá? Então fique atento para observar nesta primeira quinzena de fevereiro esse cometa C2024 E1 Virgo-Koch. E aqui quando você clica no estelário no cometa, você tem todos os dados dele. Mas só que não leve em consideração a magnitude do estelário, porque ela está um pouco errada, tá? Ela sempre tem uma diferença. Aqui está falando que é magnitude 5,2, mas o cometa está entre 8 e 10 de magnitude. Já os parâmetros de distância e tudo mais é uma consideração bem aceitável do estelar. Só queria fazer uma leitura aqui só para vocês verificarem. Olha só, dia 31, que é o dia que eu estou gravando, lembrando, primeira quinzena de fevereiro são as melhores condições para observar esse cometa. Olhem essa distância aqui, ó. Aqui é a distância do Sol e aqui é a distância basicamente da Terra. Olha só, então conforme eu vou aumentando os dias de fevereiro, essa distância em relação à Terra vai diminuindo, tá? Olha só que interessante, ó. Dia 1, 1,13 UA, unidade astronômica, cerca de 169 milhões de quilômetros. Olha, vai se aproximando, ó, 167, 165, 161, dia 5, dia 6, ó, vai diminuindo a distância com a Terra, 156, 155, 154, 153 milhões, 152, 151, opa, 152. Então, entre o dia 18 e 19, ele passa no ponto mais próximo da Terra. São dias legais para buscar o cometa, porém sua magnitude vai lá em cima. Então é por isso que eu falei para vocês, primeira quinzena de fevereiro é essencial para buscar esse cometa, porque depois ele vai ficando muito, muito distante e a gente vai acabar tendo a magnitude por volta de 10, 11, 12, e aí vai tendo uma condição bem desfavorável para observar esse cometa. Agora eu vou utilizar um dado muito interessante do estelário, que é para basicamente traçar a rota do cometa. Então você vem aqui, ó, janela de cálculos astronômicos ou a tecla F10 de atalho, tá? Então você vem aqui na parte das efemérides, tem aqui posições, depois efemérides. Aqui eu já tinha colocado, você coloca o cometa C2024 E1 Virgo-Koch, e aí você escolhe quantos dias. Vamos pegar 15 dias, 15 dias, tá? Pegar 16, porque a gente vai partir do dia 31, né? Então aqui tem a data e tudo mais. Eu quero exibir linhas, marcadores, datas e magnitudes. Aí você vem aqui, ó, calcular efemérides. Veja só o que aconteceu. Ele traçou todos os dias que você vai
observar o cometa. Então ele me dá a data e aí a magnitude. Então aqui eu tracei através das efemérides astronômicas, dos cálculos astronômicos, toda a rota do cometa C 2024-1. Veja só que interessante. Só não levem muito em consideração a magnitude, mas a posição é muito fiel, tá? Então você coloca esta condição de calcular a posição do cometa no estelário. Lembre-se, vem aqui, ó, janela de cálculos astronômicos F10, efemérides, tica todos os marcadores aqui e coloca calcular efemérides, ele vai te dar a rota do cometa. Se o cometa não estiver na lista, você tem que acrescentar o cometa na lista do estelar, tá bom? Então agora vamos apertar aqui o F5, vou colocar ele aqui do lado. Então conforme você vai mudando o dia, olha lá, ele vai mudando a posição e você vai vendo o local que ele está, como por exemplo, ó, aqui ó, vai ter uma posição no dia 3, dia 4, olha só que interessante. Então eu tenho essa estrela, que é uma estrela que está na constelação do Grou, o cometa está em Grou e tem essa outra estrela, então você pode se basear fazendo o star hopping através dessas estrelas mais brilhantes. Ó, deixa eu tirar aqui a janela, limpar efemérides. Olha só que legal, onde o cometa está. Então você tem Alnair, aqui é Fomalhaut, Alnair, Fomalhaut, Achenar, e aí você tem essas estrelinhas mais tênues aqui. Você pode subir de Alnair, pular para essa outra estrela, que é a Tiac, e aí você acha essas duas estrelas mais tênues e o cometa está um pouco para a direita, tá? No sentido de sudoeste para oeste. Então você utiliza essa técnica Star Hopping, que é o saltando entre estrelas, para buscar o cometa. Isso é muito legal, é muito interessante, né? Então vejam só que legal. Então você utiliza ferramentas como a IA, textos que são bem fiéis, assim, bem técnicos e interessantes, como eu utilizei o da REA, joga numa IA, define os parâmetros de observação e depois vem testar aqui no Estelário, né? Então você usa vários mecanismos hoje que a gente tem na internet para fazer a sua rota de observação, né? Eu já tracei a minha rota de observação do C 2024, vai ser nessa primeira quinzena de fevereiro, né? A única coisa que a gente tem que torcer é para que o tempo ajude, né? Lembrando que agora no dia 31, dia 1º e dia 2, deixa eu voltar aqui só para vocês verificarem, ó, eu tenho a Lua como uma condição desfavorável, mas eu acredito que logo no está bem distante, né? A Lua aqui está basicamente no Nordeste e o cometa está no Sudoeste, né? Então está com uma distância boa, não vai atrapalhar muito. Mas a partir do dia 2, a Lua já passou da fase cheia e ela já não vai mais atrapalhar na visualização do cometa. Por que que atrapalharia? Porque a Lua está em fase cheia nesse momento. Dia 1º é a fase cheia, dia 31 é crescente gibosa, primeiro fase cheia e depois a partir do dia 1º já é minguante gibosa e aí já favorece a observação, né? Então fiquem atentos e se atentem também no horário, porque se você for observar o cometa muito tarde, lembre-se de fazer a simulação do seu local de observação, tá? Vejam só, aqui no meu caso, né? Então eu tenho o C 2024 às 19h45 no sudoeste, uma altura legal até 18 graus. Lembre-se, você pode utilizar a palma da mão aberta. A palma da mão aberta com o braço esticado, grosseiramente é 20 graus de distância no céu, tá? Então você pode se utilizar também dessas técnicas legais de astronomia observacional, ok? Então isso fica muito bacana de você programar a sua observação e buscar um cometa como esse é um desafio. O que é legal disso? É você ser desafiado para buscar um cometa tênue como esse. Aí você vai praticando a astronomia observacional e vai ficando cada vez melhor nas suas observações, aprimorando e tudo mais. Então isso é muito bacana.
E lembre-se, faça com os telescópios manuais e depois você pode buscar com os telescópios automáticos. Mas se você não tiver automático, pratique com o manual, que é muito bom e você vai aprender muito a astronomia com essas observações de cometas e tudo mais. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu utilizei um texto técnico muito bom da REA e aí joguei numa IA para definir alguns parâmetros de observações e depois simulei no estelário. Lembrando que eu usei a IA da Inner, que é muito boa, ela é paga, eu pago ela, né? Mas você pode utilizar as IAs que você tem gratuitamente por aí. Ok, pessoal? Valeu, obrigado, ótimas noites de observações para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!